Filosofia, está começando agora o podcast do Trabalho de Geografia, sendo composto e produzido pelos seguintes indivíduos: o editor Daniel, os roteiristas Elvis e Liza, os entrevistados Raquel e Júlia Guedes, por mim, o entrevistador e apresentador do podcast, Paulo. Agora, com todos devidamente apresentados, eu gostaria de pegar alguns segundos para agradecer a todos, ouvintes e equipe, por estarem presentes nesse momento e reunidos para a realização desse podcast, assim como garanto que será uma experiência satisfatória. Pois bem, neste episódio estaremos abordando um tema que certamente já é conhecido por vocês, a Amazônia ou Floresta Amazônica. Porém, não se preocupem, nosso objetivo é sempre tentar aprofundar os temas o máximo possível, trazendo novas visões e informações sobre variados aspectos. Faremos isso por meio da entrevista de duas convidadas, sendo feitas 2 perguntas para cada. Mas antes de começar as entrevistas, vou resumir alguns conceitos básicos. A Amazônia é uma grande associação de ecossistemas, formada principalmente por vegetação tropical, e envolve cerca de 7,4 milhões de quilômetros quadrados. Ela ocorre em mais de 8 países, além do Brasil, e se caracteriza por sua rica biodiversidade e a importância biológica, hídrica e mineral reconhecidas mundialmente. Por estar presente em uma grande quantidade na região norte do Brasil, é fundamental para diversas atividades produtivas e serve como símbolo e caracterização brasileira para o exterior. Agora, com esses conceitos explicados, sem mais delongas, vou começar entrevistando a convidada Raquel sobre o bioma amazônico. Primeiramente, bom dia, convidada Raquel, eu agradeço por sua presença aqui hoje. Bom dia, Paulo e ouvintes. É uma alegria estar presente compartilhando conhecimentos para o público. Ótimo! Partindo para o primeiro questionamento, você poderia falar um pouco sobre o bioma amazônico? E quais são seus principais aspectos e características? Bom, Paulo, é conveniente que podemos considerar que este bioma possui um clima equatorial, onde consequentemente chove muito e apresenta temperaturas elevadas, onde a média é entre 22 e 28 graus Celsius, e o índice pluviométrico dentro dos 1.400 e 3.500 por ano. Outro ponto que podemos considerar é o relevo composto por vazeias, mais entendido como planícies de inundação, escudos cristalinos e um planalto amazônico, onde normalmente as altitudes não são maiores do que 200 metros. No entanto, é necessário lembrar que é nesse bioma que possuímos o ponto mais alto do Brasil, o Pico da Neblina, com a altura de 3.014 metros. Prosseguindo, podemos classificar este relevo por 3 tipos: a planície de inundação, áreas periodicamente alagadas, ou seja, as vazeias, o planalto amazônico com altitude até de 200 metros, escudos cristalinos, altitude que ultrapassa os 200 metros. Em termos de hidrografia, temos o rio Amazonas, que é o maior do mundo em questão de volume de água, com mais de 7.000 afluentes, além da maior bacia hidrográfica do mundo, a Bacia Amazônica. Claramente, temos outros rios importantes, como o Negro, o Solimões, o Xingu, o Branco, o Tapajós, Tocantins, entre outros. Outra perspectiva é a fauna, com milhares de espécies de animais na floresta amazônica, que é imensamente preciosa, contendo uma complexa e rica teia alimentar. Alguns dos diversos animais existentes, podemos destacar a anta, o jacaré, a preguiça, serpentes, tucanos, insetos, diferentes espécies de aves, boto cor-de-rosa, entre outros. A sua flora também é bastante encantadora e abundante, formada principalmente de árvores de grande porte. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, na Amazônia crescem 2.500 espécies de árvores, ou seja, 1/3 de toda a madeira tropical do mundo, e 30.000 espécies de plantas, das 100.000 da América do Sul. Algumas plantas nativas que há são a açaí, seringueira, castanheira, andiroba, pupunha, além de espécies que ainda nem foram encontradas. Por isso, um bioma tão precioso. Pela observação dos aspectos que eu apresentei, podemos ter um breve conhecimento sobre esse rico bioma. Pode prosseguir, Paulo. Muito interessante. De fato, a Amazônia é um bioma muito diversificado. Isso corrobora com a segunda pergunta.
pois isso faz com que ela possua uma grande relevância e importância em muitos aspectos naturais, até mesmo em nossas vidas. Porém, como exatamente ela demonstra essa importância e de que formas? Você pode responder isso, Raquel? Sim, Paulo. É de fundamental importância não apenas para a sobrevivência, trabalhos e povos indígenas, mas também para a regulação do clima, assim influenciando as chuvas na América do Sul, obviamente incluindo o Brasil, na regulação do clima mundial, combatendo o aquecimento global. Nesse ponto, é necessário relembrarmos que, com as florestas desmatadas, liberam gases do efeito estufa para a atmosfera, assim prejudicando o mundo e sua grande biodiversidade, que já é e tem muita importância para o planeta. Bom, Paulo, acho que consegui dar um resultado à sua pergunta. Pode prosseguir. Excelente explicação, Raquel. Em decorrência de nosso curto prazo, terei que seguir adiante no planejamento, mas agradeço profundamente sua participação nesse podcast. Obrigada, Paulo. É um prazer estar presente. Falando agora com a convidada Júlia Guedes. Bom dia, Júlia. Pronta para a entrevista sobre a biodiversidade amazônica? Sim. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. Bom dia, senhora professora. Claro que estou preparada. Pois bem, em contraste com os conceitos dados por mim no início, e para uma noção melhor dos ouvintes, explica o conceito de biodiversidade, Júlia, e como ela se insere em contexto amazônico. Então vamos começar, não é? O significado, segundo o dicionário, é conjunto de todas as espécies de seres vivos existentes em uma determinada região ou época. Incrível, né? E agora, no quesito contexto, ela está relacionada pois a floresta é considerada a maior reserva em termos de biodiversidade do planeta, já que esta carrega mais de 30 mil espécies de plantas, 1.300 espécies de aves, 427 de mamíferos, 378 espécies de répteis, 3 mil espécies de peixes e 400 espécies de anfíbios. É muita coisa, gente. E olha só, a Amazônia abriga 73% das espécies de mamíferos e 80% das espécies de aves existentes no nosso território. É muita coisa, demais! Agora que nossa visão da biodiversidade está mais centrada, clara, vou comentar sobre a segunda pergunta, que possui um conteúdo um pouco discutível, pois se afasta um pouco de nossa proposta inicial. Porém, como estamos falando de biodiversidade, creio que é algo necessário, assim como que não falar dele seria um tamanho descaso com os ouvintes. A ameaça crescente à biodiversidade ocorre não só na Amazônia, mas no mundo inteiro nos dias atuais. De que formas essa perca de biodiversidade pode acontecer, Júlia? Elas são muito recorrentes na Amazônia? Quais resoluções poderiam ser feitas para melhorar essa situação? Comente suas visões sobre essas questões. Certo, mas precisamos entender que a biodiversidade está sendo ameaçada há séculos. E isso acontece principalmente por desmatamento, seja com agronegócio, aumento das cidades, pecuária extensiva, caça ilegal, poluição, mineração, entre tantos outros fatores. A Amazônia tem sua destruição em ritmo muito acelerado no Brasil. Em 2019/2020, as áreas desmatadas chegaram a 9.205 km². Se compararmos, por exemplo, com anos anteriores, 2017 e 2018, o aumento foi de mais de 50%. E esse aumento tão exponencial se deu principalmente por ações governamentais que, de certa forma, influenciaram e incentivaram toda essa devastação. Sendo, por exemplo, como a desmobilização do IBAMA, do ICMBio, corte de verbas para ONGs, o Greenpeace, por exemplo, e com certeza a falta de fiscalização. Mas calma aí, nem tudo está perdido, ainda é possível zerar o desmatamento na Amazônia, desde que haja a implementação de políticas ambientais efetivas e perenes, o apoio a usos sustentáveis da floresta, melhorias de práticas agropecuárias, a restrição drástica de produtos do mercado que são associados a novos desmatamentos e, com certeza, o principal deles, o engajamento de eleitores, consumidores e investidores nos esforços para que conseguimos batalhar contra mais essa luta. Mais uma vez, agradeço pelas suas contribuições e comentários nesse podcast. Espero que possamos desfrutar de seus conhecimentos novamente no futuro. Muito obrigado a você, Paulo, e muito obrigada a todos os ouvintes. Muito obrigada, Paulo, por me chamar para participar desse áudio. É uma satisfação estar presente. Com as entrevistas finalizadas, sei que esse seja o fim de nosso podcast, caros ouvintes. Mas espero que tenham conseguido colher algum aprendizado útil dessa experiência, pois são vocês que mantêm esse projeto vivo. Então nada mais justo que ocorra uma troca de favores.
Agradeço humildemente por sua atenção e até uma próxima ocasião.